Galera, vamos para mais um vídeo então do mini curso de ventilação mecânica, dicas de concurso, esse exclusivo para membros, né? Queria agradecer mais uma vez a confiança de quem é membro aí do canal. E vamos falar do terceiro vídeo, né? E no terceiro vídeo a gente vai falar sobre indicações da ventilação mecânica, tá certo? Primeira coisa então que a gente tem que abordar nas indicações da ventilação mecânica. Então, quando eu falo ventilação mecânica, eu estou falando em ventilação mecânica invasiva e da ventilação mecânica não invasiva, da VNI, tá? Então, quando eu falar das indicações da ventilação mecânica, algumas indicações se encaixam na mecânica invasiva e outras na ventilação não invasiva, tá certo? Então, a primeira indicação de uso da ventilação mecânica é a reanimação devido a uma parada cardiorrespiratória, né? Obviamente, a ventilação mecânica, o paciente vai ser entubado, né? E aí ele vai para uma ventilação mecânica invasiva. Uma outra indicação importante é a hipoventilação. E o parâmetro de hipoventilação que a gente vai observar é o aumento na PaCO2, né? Esse aumento na PaCO2 leva a uma acidose respiratória. Então, hipoventilação, em que a gente vai observar um aumento na PaCO2, vai levar também a uma acidose respiratória. Essa hipoventilação, ela pode ser uma hipoventilação aguda, como pode ser também uma hipoventilação crônica, tá? Essa hipoventilação aguda, ela tem a ver com lesões no centro respiratório, né? Por exemplo, um trauma crânioencefálico, tem a ver com intoxicação ou abuso de drogas, pode levar a uma depressão do sistema nervoso central e consequentemente lesões no centro respiratório, ou pode ser decorrente de uma embolia pulmonar, tá? Então é um quadro agudo que leva a um quadro de hipoventilação, que pode ser uma indicação de uma ventilação mecânica. O caso crônico tem mais a ver com as doenças crônicas, doenças respiratórias crônicas agudizadas, né? Então, doenças crônicas agudizadas, ou uma asma ou um DPOC. Então, como exemplo, a gente pode colocar um paciente com DPOC, né? É uma doença respiratória obstrutiva crônica que pode levar a uma hipoventilação por uma fase aguda, da lesão, da patologia, que é uma patologia crônica, tá? Então a hipoventilação ela pode ser aguda, como pode ser crônica também. Outra indicação de ventilação mecânica é a apneia. O paciente em apneia também tem indicação, obviamente, de ventilação mecânica invasiva. A insuficiência respiratória, né, ou a hipoxemia. O que é hipoxemia? A hipoxemia é a diminuição na PaO2. Então, quando eu tenho uma diminuição na PaO2, a gente tem um quadro de hipoxemia, podendo ser decorrente de uma insuficiência respiratória. Também é indicação para ventilação mecânica. Em relação à diminuição na PaCO2, só um minuto. Então a hipoxemia é decorrente de uma diminuição na PaCO2, na pressão parcial de oxigênio, tá? Que fala muito sobre a oxigenação tecidual, né? E essa oxigenação tecidual, ela tem relação direta com alguns fatores que é importante a gente
pontuar aqui. O primeiro é a concentração de hemoglobina, né? Então, se eu tenho uma baixa concentração de hemoglobina, que é a proteína das hemácias que carregam o O2 e o CO2, né? Quando eu tenho uma baixa concentração de hemoglobina, eu tenho um comprometimento na oxigenação tecidual, né? E, consequentemente, uma diminuição na PaO2. O débito cardíaco, que é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, que fala da atuação do sistema cardiovascular, quando eu tenho uma diminuição no débito cardíaco, também eu tenho um comprometimento na oxigenação tecidual, tá? Por quê? Porque o débito cardíaco ele está relacionado com o volume, com o VO2, né? É o débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de O2. Né? Então, quando eu tenho uma diminuição na quantidade, na diminuição no débito cardíaco, ou por uma diminuição no volume sistólico, ou uma diminuição na frequência cardíaca, ou aumento exagerado na frequência cardíaca, quando eu tenho uma diminuição no débito cardíaco, obviamente eu tenho uma diminuição no VO2, né? No volume de oxigênio, né? Então, esse que está relacionado diretamente com ao oxigênio, a oxigenação tecidual. Uma outra coisa que interfere, como a gente já viu ali, ó, é a diferença arteriovenosa, a diferença arteriovenosa de O2, né, também chamado de CaO2. Quando eu tenho uma diminuição na diferença arteriovenosa, também tem uma alteração na oxigenação tecidual. E por último, o pH. Tá? A gente tem um vídeo aí no canal sobre gasometria descomplicada, ficou bem interessante o vídeo. Se você tiver alguma dúvida em relação a esses parâmetros, é importante você dar uma visualizada nesse vídeo aí. Outra causa de indicação da ventilação mecânica, outra indicação para a utilização da ventilação mecânica é a falência mecânica, né? Que aí no caso aí é representada pela fraqueza muscular. Então, quando eu tenho uma fraqueza muscular, e aí pode ser decorrente de uma série de fatores, mas quando eu tenho uma fraqueza muscular, uma fraqueza da musculatura respiratória, eu tenho um comprometimento na ação, né, nos movimentos respiratórios, obviamente na ins e na expiração, e aí esse paciente precisa de ser intubado, de ser ventilado mecanicamente de forma invasiva ou não invasiva. Essa fraqueza muscular, ela pode ser decorrente de doenças neuromusculares. Então, um paciente com doença neuromuscular apresenta uma fraqueza muscular importante, generalizada, que compromete também a musculatura respiratória. Então, eu posso ter uma fraqueza muscular decorrente de uma doença neuromuscular. Eu posso ter também uma fraqueza muscular muito decorrente da alteração no comando central, né? No comando central, lá no centro respiratório. Isso decorrente de quê? De um traumatismo crânioencefálico, de um acidente vascular cerebral, de um uso abusivo de drogas, né? De intoxicação, uso abusivo de drogas. Eu posso ter uma alteração no centro respiratório e, consequentemente, no comando, né, para a contração muscular, e aí gera uma fraqueza muscular, né, decorrente de um TCE, por exemplo, de um AVC, e assim vai, como a gente falou anteriormente. Tá? Eu posso fazer, uma indicação também de uma ventilação mecânica muito mais não invasiva, a prevenção, né, de complicação respiratória. Né? Então eu tenho todos uns parâmetros, eu tenho uma condição clínica que está me levando a uma fraqueza muscular, uma falência mecânica, um aumento no trabalho muscular. Então, como prevenção de complicações respiratórias, eu posso fazer o uso da ventilação mecânica não invasiva, por exemplo, do VNI. Tá? Então, essa pode ser uma indicação. Uma parede torácica instável, né? Isso pode ser decorrente também de um trauma, né? Uma parede torácica instável, que não permite alterações de pressão durante o ciclo respiratório nos movimentos de inspiração e expiração que levam, né, a entrada e saída de ar.
então uma parede torácica instável pode ser também uma indicação de ventilação. Como eu disse anteriormente, um aumento no trabalho respiratório, né, pode levar a uma fraqueza muscular, um déficit, né, uma fraqueza muscular, um déficit nas ações musculares, né? Então, esse aumento no trabalho respiratório pode ser um aumento na frequência respiratória que gera uma diminuição no volume corrente. Isso com que objetivo? O corpo tem um objetivo aí de manter o volume minuto dentro da normalidade. E o volume minuto é o quê? O volume minuto é o volume corrente, que é o quanto de ar entra em cada ins e ex, né? Quanto de ar é mobilizado na ins e na ex, vezes a frequência respiratória. Quantas vezes eu faço esse movimento durante um minuto? Então eu tenho um volume minuto. Quando esse volume minuto está abaixando, quando a situação me leva a aumentar, a necessidade de aumentar o volume minuto, o que o corpo faz? Ele começa a aumentar a frequência respiratória. Ele aumenta a frequência respiratória com o objetivo de aumentar o volume minuto, mas aí a frequência respiratória aumentada pode levar a um aumento no trabalho respiratório que eu falei anteriormente, né? Então, a indicação da ventilação mecânica é para diminuir. Então, a indicação da ventilação mecânica é justamente para diminuir o trabalho respiratório, porque essa é a ideia, né? Então, eu vou diminuir o trabalho respiratório, porque tudo me leva a crer, né? O paciente está caminhando no sentido de fadigar, de cansar, né? E aí podendo ter que ser entubado de maneira aguda, né? De maneira mais rápida, não programada, por meio de uma parada cardiorrespiratória. Tá? Então é isso que a gente não quer. Então, como prevenção, a gente indica a ventilação mecânica invasiva para esse paciente, ou não invasiva, no sentido de prevenir até chegar, antes de chegar até a indicação de uma ventilação mecânica invasiva. Tá certo? Agora, o que a gente pode citar também, que é importante, e normalmente a gente vê, né, nas questões de concurso, o que pode levar ao aumento no trabalho respiratório? Um aumento na demanda metabólica, né? Então, quando eu tenho um aumento no metabolismo, eu aumento o meu trabalho respiratório. Se eu tenho um aumento na resistência, né? Então, se eu tenho um aumento na resistência, eu também tenho um aumento no trabalho respiratório. Se eu tenho um aumento na complacência, uma diminuição na complacência, ou seja, que é a capacidade de distender o pulmão, né? Se eu tenho um pulmão mais duro, difícil de mudar os seus volumes, eu vou ter um aumento no trabalho respiratório para compensar esse volume corrente que vai estar diminuído no pulmão com uma complacência menor. Tá certo? O que aumenta o trabalho respiratório também? A dor, né? A dor aumenta o trabalho respiratório. E o aumento do espaço morto também aumenta o trabalho respiratório. O que seria o espaço morto? É uma área que ela é ventilada, ela tem ventilação, mas ela não tem perfusão, o que gera uma alteração na relação ventilação-perfusão. E ela é muito ventilada e pouco perfundida, não tem quase sangue nenhum. Quer dizer, as áreas de espaço morto são as áreas de condução do ar, né? O contrário, só uma observação que cai bastante também, é muito importante, e aí na questão do Covid também eu acho que vai aparecer bastante, é o shunt, que é o contrário. É uma área em que você tem uma baixa ventilação associada a uma alta perfusão, quer dizer, o sangue chega, mas o ar não chega. Então, áreas de shunt muito grande, né, vão levar um distúrbio na alteração nessa relação ventilação-perfusão, que obviamente vai levar a uma diminuição na PaO2 e um aumento na PaCO2, retenção de oxigênio, de CO2
dentro dos pulmões, tá certo? Então essas seriam algumas alterações que eu imagino importantes quanto ao que gera um aumento no trabalho respiratório. Um parâmetro muito importante, aí eu vou colocar uma cruzinha, um asterisco aqui, opa, que porque eu acho que as questões agora próximas vai falar muito sobre respiratória, e dentro da respiratória, obviamente, Covid está, né, no auge. Essa relação PaO2, FiO2, ela é uma relação extremamente importante que eu tenho certeza que vai cair. Essa relação PaO2 e FiO2, ela quantifica a gravidade da lesão pulmonar, tá? Essa relação, inclusive, ela serve para, como posso dizer, ela serve para classificar, tá? Ela serve para classificar a síndrome do desconforto respiratório agudo. De que maneira? Quando eu tenho uma relação menor que 300, eu classifico essa síndrome como leve, tá? Quando eu tenho entre 100 e 200, essa relação, valores entre 100 e 200, eu classifico essa relação como moderada. E quando eu tenho menos de 100, eu classifico essa síndrome como uma síndrome grave, tá? Então essa relação PaO2 e FiO2, esses valores são extremamente importantes para a classificação da gravidade da síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa relação PaO2 e FiO2 é um dos critérios, né, de Berlim para fazer o diagnóstico da síndrome, tá? Então existem mais 4 critérios, aí vale a pena dar uma olhada, porque o objetivo desse vídeo não é isso, né? Mas os critérios de Berlim para o diagnóstico da síndrome do desconforto respiratório agudo. Um deles é essa relação, um desses critérios, essa relação PaO2-FiO2, tá? Existem outros 3 critérios, né? De imagem, etc., que vão falar sobre, vão classificar, vão diagnosticar a síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? O suporte ventilatório, obviamente se eu tenho uma indicação para ventilação mecânica, qual seria a vantagem do suporte, dessa ventilação mecânica, desse suporte ventilatório? Né? Ele tem que ter alguma vantagem. Uma vantagem é melhorar a relação ventilação-perfusão, que a gente já viu, né? Uma relação alterada de ventilação-perfusão leva a um trabalho respiratório aumentado e uma falência muscular e etc. Né? O suporte ventilatório também me ajuda a aumentar a ventilação alveolar. Né? Obviamente essa ventilação alveolar ela está associada diretamente, ventilação alveolar está associada diretamente a PaCO2, né? Aos níveis de PaCO2. Quando eu tenho alta pressão parcial de CO2, eu tenho uma ventilação alveolar diminuída, eu estou retendo CO2, né? E o suporte ventilatório ele também aumenta os volumes pulmonares, né? O volume corrente, o volume minuto, volumes parâmetros extremamente importantes para me dizer se o paciente está ventilando de maneira correta ou não. Esse aumento dos volumes também ele pode prevenir ou até tratar as atelectasias. Tá? Então ele pode prevenir ou tratar as atelectasias. O suporte ventilatório também, ele otimiza, então otimizar a capacidade residual funcional. Isso também cai bastante nos concursos, né? A capacidade residual funcional é igual ao volume residual mais o volume de reserva expiratório.
Conceitualmente, o que quer dizer esse capacidade residual funcional? É a quantidade de ar que permanece nos pulmões após a expiração. Por que isso é importante? Porque se eu tenho uma capacidade residual funcional normal, o colabamento dos alvéolos por diminuição nesse volume residual, no volume de reserva expiratória, me pode gerar áreas de atelectasia, né? Então, se eu tenho muito ar no final da expiração também, eu consigo manter uma ventilação normal, prevenir as atelectasias. É o conceito que a gente quando a gente aplica a PIP, né? O que a gente está querendo com o uso da PIP é aumentar a capacidade residual funcional, ou seja, aumentar a quantidade de ar que vai permanecer nos pulmões após a expiração com esse objetivo, tá? O que eu faço também quando eu dou suporte ventilatório, quando eu indico a ventilação mecânica? O que eu aumento? O que eu promovo também? Eu diminuo o trabalho respiratório, que a gente estava falando anteriormente, né? Obviamente, né, eu diminuo a necessidade de oxigênio sistêmico e cardíaco, em decorrente de uma determinada alteração, uma determinada patologia, né? O suporte ventilatório também estabiliza a parede torácica, né? Quando eu tenho uma parede torácica instável, decorrente, por exemplo, de um trauma, quando eu indico a ventilação mecânica, eu estabilizo essa parede torácica e eu consigo, né, fazer com que essa parede torácica se recupere após esse trauma, né, até a retirada do suporte ventilatório, tá? E por último, eu diminuo a pressão intracraniana, tá? E aí vale a pena a gente falar um pouquinho dessa pressão intracraniana, abrir um parêntese aqui, ó, para falar um pouquinho dessa pressão intracraniana. Por que a ventilação mecânica vai diminuir a pressão intracraniana? Tá? Então, por exemplo, a pressão intracraniana aumentada pode acontecer num TCE, num AVC, né? Ou seja, a pressão intracraniana é quando o excesso de líquido no cérebro, né, no encéfalo, gera uma pressão exagerada naquela região, que pode levar ao comprometimento das funções dessa região, né? Então, quando há uma pressão, um traumatismo crânioencefálico, obviamente eu posso ter um aumento da pressão intracraniana. Como eu meço isso? Em torno de 10 milímetros de mercúrio seria uma pressão intracraniana normal, acima de 20, isso já me gera preocupação, tá? Acima de 40, aí isso já é uma pressão intracraniana grave, tá? Então, quando eu tenho um traumatismo crânioencefálico, o que eu quero? Primeiro, eu quero a proteção das vias aéreas. Então, há uma intubação orotraqueal, proteção das vias aéreas, porque vai haver um rebaixamento do nível de consciência do paciente decorrente de um trauma crânioencefálico. Obviamente, dependendo também da gravidade desse trauma crânioencefálico, né? Quando há um trauma crânioencefálico, eu preciso sedar esse paciente, né? Então, a sedação por quê? A sedação no sentido de evitar os danos decorrentes da hipoxemia, que é a diminuição na PaO2, e da hipercapnia decorrente do trauma crânioencefálico, que leva a um rebaixamento do nível de consciência. Então, eu cedo o paciente para haver menor necessidade de oxigênio, diminuir o metabolismo, né? E aí menor necessidade de oxigênio, e aí eu evito danos causados por essa diminuição dos níveis de oxigênio pelo aumento dos níveis de gás carbônico. Com a ventilação mecânica também, eu promovo uma hiperventilação.
ou eu gero uma ventilação dentro dos parâmetros normais, né? E aí eu começo a varrer, né? A limpar, né? Por uma hipercapnia, por exemplo, um aumento na PaCO2, eu começo a lavar o CO2, né? E podendo gerar até uma hipocapnia. A gente vai falar sobre como ventilar pacientes neurológicos, a gente vai falar muito sobre essa questão, né, de gerar uma hiperventilação, uma hipocapnia, varrer o CO2. Por quê? Porque essa hipocapnia ela vai induzir a vasoconstrição cerebral. Então, no final, o que eu quero com a ventilação mecânica num paciente em traumatismo craniano é isso aqui, ó, vasoconstrição cerebral, que obviamente vai me levar a uma diminuição na pressão intracraniana, e aí vai prevenir qualquer tipo de lesão decorrente desse aumento dessa pressão intracraniana ou dessa hipoxemia, dessa necessidade de oxigênio, já que o sistema, né, o corpo, né, o cérebro, o sistema nervoso, ele é um dos que mais necessitam de energia, né? E falou em energia, falou em ATP, falou em oxigênio, né? Então eu previno danos cerebrais utilizando a ventilação mecânica como um parâmetro importante. A gente vai falar sobre isso quando a gente começar a falar no curso como ventilar pacientes com danos cerebrais. Tá? Como a gente falou muito de hipoxemia e de hipercapnia, importante também para o concurso são os parâmetros de normalidade. E aí eu vou usar o tempo aqui para falar um pouquinho deles, rapidamente. Em vários vídeos eu já falei deles, mas é bom sempre estar repetindo para entrar na corrente sanguínea, né? PaCO2 35 a 45, os parâmetros de normalidade. É fácil decorar o pH, porque também está nesses valores também da PaCO2, tá? Como a gente falou também da relação PaO2-FO2, né? A gente tem parâmetros de normalidade para PaO2-FO2, né? Da PaO2. O parâmetro de normalidade em torno de 75 milímetros de mercúrio. Esse é um dado, é um parâmetro de normalidade do consenso de 2013, né, que fala sobre ventilação mecânica, é da onde a gente se baseou para fazer essa aula. Mas existem valores aí em torno de 60 a 100, em torno de 80 a 100, que é o que eu já vi com mais frequência, em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio como parâmetro de normalidade para PaCO2, numa FO2 de 0,21 ou 21%. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo FO2 em torno de 21%, 0,21 ou 21%, eu estou falando de FO2 em ar ambiente, né? Então, esse valor de pressão acima de 75, em torno de 80 a 100, no ar ambiente, não sobre uma FO2, por exemplo, de 30%. Então o paciente está em oxigênio terapia, num catéterzinho lá, com uma FO2 de 30%, então ele não está em ar ambiente, os parâmetros aí de normalidade não não são esses valores aqui, tá certo? Obviamente a gente tem como valores esses valores aqui quando a gente for avaliar a gasometria, né? Mas lembrando que esses valores só estão normais porque a FO2 está alterada. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar nesse terceiro vídeo, né? Que é as indicações da ventilação mecânica. Espero que vocês tenham gostado, né? Divulguem aí com seus colegas o Seja Membro. A gente vai fazer o próximo vídeo. A gente tem vários vídeos também exclusivos para quem é membro do canal. Nas redes sociais lá tem o @paulobrito.fisio, onde você pode fazer um cadastro e receber maiores informações sobre o curso preparatório online para concurso em fisioterapia. A gente está sempre com turma aberta. Quem tiver interesse também pode receber maiores informações sobre o curso sem compromisso nenhum. Beleza, galera? Então, até a próxima. Quem tiver
dicas de vídeo aí é só colocar nos comentários que a gente vai realizar para vocês aí esses vídeos, beleza? Então até o próximo.